Olá, a paz do Senhor. Vou deixar mais uma mensagem para você aqui neste monte, onde nós viemos buscar a presença de Deus. Quero deixar para você um versículo da palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 3, versículo, eu acho que é 8, onde Jesus disse: o vento sopra onde quer, mas não ouve a sua voz. Começamos a falar, veio a nuvem. Quero dizer para você, Jesus deixou esta declaração tão maravilhosa: o vento sopra aonde quer, ouve o seu som, mas não se sabe para onde é. Quando Jesus disse isso, ele estava referindo-se também ao Espírito Santo de Deus. Infelizmente, nós vemos hoje muitas pessoas que dizem que são guiadas e movidas pelo Espírito de Deus, mas é tudo mentira. Hoje nós vemos muitas pessoas: quem me guia é o Espírito Santo, e é tudo mentira, porque se nós realmente fôssemos guiados pelo Espírito Santo, nós não faríamos 95, 98% das coisas que entristecem a Deus que nós fazemos. Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu era pequeno, ou tu te cingias a ti mesmo e ia para onde tu querias ir, mas agora, Pedro, outro te cingirá e te levará para lugares que tu não queiras ir. Isto fala da atuação do Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não temos mais querer próprio. De manhã a gente está no lugar, na hora do almoço ele nos conduz para outro, de noite ele conduz para outro. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo, ele tocaria em nossos corações e nós tiraríamos dos nossos suprimentos para dar para outras pessoas. E hoje nós vivemos dias em que cada um por si, quem puder que se vire. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne a todos, mas de ninguém é discernido. Meu irmão, quantas pessoas dizem que são guiadas pelo Espírito de Deus, mas é tudo bravata, tudo falácia. Eu tenho um desejo, eu dobro o meu joelho, o Espírito do Senhor está aqui, eu choro e peço: Espírito Santo, me ajuda a ser guiado por ti. Espírito Santo, a lei do pecado habita em mim. Se tu não me guiares, eu sou como uma ovelha sem pastor. Se tu não me guiares, eu estarei indo para a matança. Espírito Santo, somente tu podes me levar e me guiar em pastos verdejantes. Ei, peça ao Espírito de Deus para que possa guiar a sua vida, para que possa reger a sua vida. Quantas igrejas, aqui nesta igreja, quem governa é o Espírito Santo. Chama o pregador para pregar, o pregador tem que falar o que agrada o pastor, porque se entregar um recado do Espírito Santo, tá arriscado tomar o microfone do pregador. É mentira o que eu tô falando? É mentira o que eu tô falando? Uma vez eu dirigi um culto de libertação e enchia lotado o culto, e nós convidamos um pregador, foi uma pregadora, uma mulher abençoada para pregar, uma mulher de Deus, e a gente dava uma oferta para aquela mulher, e começamos o culto, e no meio do culto o Espírito de Deus falou ao meu coração: manda todo mundo dobrar o joelho. E eu falei: Senhor, nós temos o culto para terminar 9 horas, já são 8h20. O Espírito Santo só falou uma vez comigo. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração uma vez, no máximo 2. O Espírito Santo não nos obriga. O Espírito Santo é uma pessoa, é a única esperança de nós chegarmos ao céu, é a única esperança de nós mudarmos interiormente, é a única esperança de nós entendermos da grandeza de Deus, é a única esperança de nós sabermos a totalidade da grandeza de Jesus Cristo. É a única esperança, é o Espírito Santo. E eu então dobrei o meu joelho e começamos a orar 8h20 e oramos até 9 horas. E quando deu 9 horas veio o irmão: pastor, é 9 horas, vai acabar o culto, e não deu para pregador. Eu falei: o Espírito do Senhor mandou que nós orássemos. E 9 horas eu levantei do culto e então olhei para a igreja e falei: olha, igreja, o Espírito do Senhor falou comigo para nós orarmos até agora. O culto acabou. Quem quiser ir embora, pode ir, mas eu vou dar para a pregadora pregar agora. Meu irmão, só faltaram me criticar, falaram um montão de coisa, até dizer
que eu tomei aquela atitude na carne, tomei. Sabe por quê? Porque não entende. Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quantas vezes o Espírito Santo quer que você vá por um caminho e você está indo por outro? Quantas vezes o Espírito Santo diz que é para você sentar, como Eclesiastes 3, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Quantas vezes o Espírito Santo está mandando você sentar, você quer andar? Quantas vezes ele manda você levantar, você está prostrado? Quantas vezes ele manda você doar, você está querendo mais? Quantas vezes ele manda você interceder, você está pedindo só por você? Ei, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vai e nem de onde vem. Assim, disse Jesus, é todo aquele que é nascido do Espírito. Já pensou se eu botar uma pipa aqui? É mais ou menos assim. Se eu colocar uma pipa aqui, o vento está soprando para lá. A pipa vai ficar numa boa aqui. De repente, o vento vai mudar. E daqui a pouco a pipa vai para lá. E daqui a pouco a pipa vai ficar lá em cima. E daqui a pouco a pipa vai para lá. Por quê? Porque eu não estou vendo, mas é o vento que controla a pipa. Ei, assim é o Espírito Santo, ele quer dirigir as nossas vidas. Já pensou se eu tentar botar uma pipa aqui sem vento? Eu vou ficar igual um maluco. Já viu esses molequinhos? Ele fica igual um maluco e a pipa não sobe. Por quê? Ele vai e manda o garoto levar até ela no final da rua. O garoto leva, ele vai, ela baixa. Por quê? Porque não foi, o vento não veio. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, ele nos conduz em pastos verdejantes. Eu encerro agora. Eu tive mais uma experiência com ele maravilhosa. Você viu o testemunho do homem da muleta? Ele está andando normalmente. Fui na casa dele, fizemos um culto agora, quinta-feira, na casa dele, lotado. Na terça-feira, ele foi dirigindo para Juiz de Fora e voltou. Quando ele foi semana passada no médico, ele chegou lá no médico dele com uma muleta, que na rua ele está andando com uma muleta, mas só na rua, em casa ele anda normalmente, por causa de buraco, de tropeço. E quando ele chegou no médico andando com uma muleta, o médico olhou para ele e falou, o que tu tá fazendo aqui? Eu tô andando. E o médico disse, mas como é que tu tá andando, cara? Ele falou, foi uns irmãos lá, orou por mim em nome de Jesus e eu tô andando. E segundo ele, chamou outros médicos, os médicos vieram, oraram a chapa, cochicharam pra cá, cochicharam pra lá. Cara, mas o que aconteceu? Uns crentes foram lá, orou pra mim em nome de Jesus, eu tô andando. Mas tu tá sentindo dor? Não tô sentindo nada, anda aí pra gente ver. E ele começou a andar pra um lado e pro outro, e os médicos chegaram, cochicharam, foram embora, ficou ele e o médico dele. O médico dele falou assim, você não tá sentindo nada? Não tô sentindo nada. Não sente dor? Não sinto nada. E olha, pela medicina não tem como tu tá andando não, mas se tu tá andando, eu não posso fazer nada. Sabe como é que foi isso? Eu estava trabalhando, este homem trabalha numa empresa onde eu trabalho. Eu vi ele quando ele foi atropelado, no dia que eu fui lá orar por ele, eu vi que a perna dele estava paralítica, ele com duas muletas, com a perna assim no alto, e o Espírito Santo falou comigo, vai na casa dele orar por ele. E eu não vou mentir pra você, durante todo o dia eu falei assim, eu não tenho intimidade com ele, eu não conheço ninguém, eu vou chegar lá. Mas o Espírito Santo falou, eu conheci a voz dele. E eu fui lá na casa dele, sozinho. E ali falei do Evangelho para ele. E ele aceitou Jesus. E o resto você sabe, esse homem está andando para a glória e honra do Senhor. E já fizemos 4 cultos ou 5 na casa dele, lotado de gente. Sabe por quê? Porque eu ouvi o Espírito de Deus. Ouça ele. Se você ouvi-lo, se você deixar ele falar com você, você vai ter uma vida de paz. O vento sopra onde quer, não se sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Deus abençoe a sua vida, amém?